Oi, turma! Iniciaremos o estudo dos organismos invertebrados e hoje comentaremos sobre a história evolutiva e as características distintivas dos animais. Na aula, nós vamos estudar a introdução ao estudo da zoologia, a classificação dos seres vivos e os critérios de classificação dos animais. Eu posso considerar essa aula como uma das mais importantes da disciplina de zoologia dos invertebrados, pois é através dela que nós realmente entendemos o processo evolutivo de todos os filos do reino animal, bem como a sua origem evolutiva. Através da aula de hoje, a gente consegue olhar para esta árvore filogenética e conseguir interpretá-la corretamente. Zoologia é a ciência que estuda os animais. Zoo significa animal, logos, estudo. Então, na zoologia, nós vamos entender sobre os seres vivos pertencentes ao reino animal. Particularmente, na zoologia dos invertebrados, nós vamos estudar os seres desprovidos, de uma estrutura esquelética, compreendendo aproximadamente 8 a 10 filos considerados de grande relevância dentro do grupo da zoologia dos invertebrados. Os seres vivos, eles começaram a ser classificados por filósofos gregos, grande destaque dado ao filósofo Aristóteles, que começou a verificar semelhanças morfológicas e comportamentais entre diferentes grupos de seres vivos. E aí, a partir daí, Aristóteles, bem como outros filósofos, eles começaram a agrupar esses seres vivos de acordo com suas semelhanças e diferenças. Depois de Aristóteles, outros estudiosos eles não tiveram sucesso nas suas observações. E esse processo de classificação dos seres vivos, ele ficou meio que adormecido até o período do Renascimento. Foi quando Carl von Linné, o tão conhecido, tão falado Linneu, ele deu um impulso ao estudo da taxonomia e sistemática dos seres vivos. E foi ele o criador da nomenclatura binomial, que identifica os seres vivos, através do seu nome científico. Como, por exemplo, aqui nós temos Felis catus, que é o gato doméstico, que tem por nome científico Felis, gênero, catus é a espécie. Essa nomenclatura científica, ela tem regras que são seguidas e respeitadas até os dias atuais. Dentre elas, todo nome científico de seres vivos deve ser escrito em latim. Inicialmente, a língua universal era o latim. E hoje, apesar de, por exemplo, a língua inglesa ter tomado um grande espaço, nos diferentes países do nosso planeta, mas ainda assim essa regra se perpetua com a nomenclatura em latim. O primeiro nome deve ser escrito com a letra inicial maiúscula e representa o gênero. E o segundo nome deve ser todo escrito em letra minúscula e representa a espécie. Todo nome científico, ele deve aparecer destacado em um texto. Ou seja, quando ele é digitado, a gente deve colocar o nome científico em latim, em itálico. E quando ele é redigido, manuscrito, ele deve ser sublinhado, mas sempre deve estar destacado em um texto. Como exemplos, nós temos aqui o cão, Canis familiares, portanto, o gênero do cão é Canis e a espécie familiares. O nosso nome científico, Homo sapiens, nosso gênero homem, Homo, nossa espécie, sapiens. A história da classificação biológica, como eu já falei anteriormente, iniciou por filósofos e tomou o impulso através de Linneu. Linneu, ele começou a dividir os seres vivos, a agrupar em 2 reinos distintos, reino animal e reino vegetal. No reino animal,
ficavam principalmente os seres vivos com capacidade de deslocamento, de locomoção por deslocamento. E no reino vegetal, aqueles seres vivos que ficam presos no substrato. Ernest Haeckel, em seguida, ele começou a perceber que alguns seres vivos apresentavam características que se assemelhavam com plantas e com animais. E ficavam na dúvida, né? Os cientistas ficavam na dúvida se colocavam esses seres no reino animal ou no reino vegetal. E aí, seres vivos que apresentavam características semelhantes a plantas e animais eram colocados num terceiro reino que foi criado, que foi o reino protista. Em 1940, com o avanço, né, com o advento do microscópio, da microscopia, descobriu-se que os seres vivos eles poderiam apresentar dois tipos distintos de células: seres que apresentam células procariontes e seres que apresentam células eucariontes. E aí criou-se o reino Monera para englobar apenas os seres vivos com células procariontes. Reino Monera, portanto, é um reino criado para englobar seres procariontes. E aí, por último, né, Robert Whittaker, ele descobriu que os seres vivos tinham formas diferentes de obtenção de seus nutrientes, ou seja, de transformação bioquímica dos nutrientes dentro das células para a produção de energia. Alguns seres, eles conseguem converter substâncias inorgânicas para a produção de nutrientes, ou seja, para a produção de compostos orgânicos que vão servir como fonte de alimentação. Esses organismos nós conhecemos como seres autotróficos, que simplificadamente nós dizemos que seres autotróficos são aqueles seres capazes de produzir seu próprio alimento. Como, por exemplo, nós temos as plantas e as algas que realizam fotossíntese. Mas aí, o Whittaker também percebeu que dentre os organismos heterotróficos, ou seja, aqueles que não conseguem converter substância inorgânica em compostos orgânicos, eles precisam buscar no meio em que vivem essa fonte de nutriente para a alimentação. Eles tinham duas diferentes maneiras de trazer esse alimento para dentro do corpo, né? Nós temos os seres que são heterótrofos por absorção, ou seja, que o alimento ele é absorvido pela cavidade corporal, e nós temos também seres que têm uma abertura ou uma estrutura para a entrada do alimento, que são aqueles que possuem boca, são aqueles que se alimentam por ingestão. E aí, o Whittaker criou mais um reino, o reino Fungi, onde separou os seres multicelulares heterótrofos por absorção dos animais. E assim, nós temos 5 reinos atualmente, né? Nós temos o reino Monera, que engloba as bactérias e cianobactérias, ou seja, nós temos aí, nesse reino, organismos que são unicelulares e procariontes. Nós temos o reino protista, que inclui eucariontes, unicelulares e podem ser autótrofos, que são as algas unicelulares, ou heterótrofos por absorção, os protozoários. O terceiro reino é o reino Fungi, que engloba seres eucariontes, unicelulares ou multicelulares. Unicelulares nós temos as leveduras e multicelulares os bolores, os cogumelos, né, os macroscópicos, todos heterótrofos por absorção. No reino planta, nós temos eucariontes, multicelulares e fotossintetizantes, algas superiores e plantas. E o grande reino, né, o maior, com o maior número de representantes, nós temos o reino animal, que é o que nós destacaremos na nossa disciplina, que são seres eucariontes, multicelulares, heterótrofos por ingestão. Até 1977, acreditava-se que os procariontes eram os mais primitivos de todos os organismos.
e que todos os outros seres vivos, eles surgiam, né, de um processo evolutivo dos eucariontes. Porém, Carl Woese, ele descobriu que esses grupos eles não eram ancestrais um do outro. Através de estudos dos ribonucleotídeos dos ribossomos, Carl Woese descobriu que existem 3 domínios diferentes, ou seja, 3 vias evolutivas distintas seguidas pelos seres vivos, e 2 delas compreendem exatamente seres procariontes. Ou seja, nós temos o domínio eubactéria, o domínio das arqueobactérias, o domínio árquea, e o domínio eucária, que nesse aqui, ó, no eucária, nós temos todos os seres eucariontes, ou seja, todos eles surgiram de um ancestral comum e seguiram a linha, uma via evolutiva dos eucariontes. Portanto, na natureza nós temos 3 tipos de RNA, o das bactérias verdadeiras ou eubactérias, das arqueobactérias e das eucariontes. E assim nós temos as categorias taxonômicas. Com essas descobertas, né, dos domínios, dos reinos, das classificações em 5 reinos, hoje nós agrupamos os seres vivos de acordo com suas semelhanças, né, em domínios, reinos, filos, classe, ordem, família, gênero e espécie. Esses 2 últimos representam maior grau, né, de aproximação, maior grau de semelhança, e aqui nós temos o nome científico de cada ser vivo. Nesse exemplo aqui nós temos o homem, né, que pertence ao domínio eucária, reino animal, filo cordata, classe mamália, ordem primata, família hominida, gênero homo, espécie sapiens. Agora é a sua vez. Você vai escolher um ser vivo, de preferência um invertebrado, e colocar neste quadro de organização taxonômica, de categoria taxonômica. Vai descobrir o reino animal, claramente, filo, qualquer filo, né, dentre os invertebrados, um filo à sua escolha, e aí a classe, a ordem, a família, e descobrir o nome científico desse animal escolhido, ok? Vamos lá. Em relação à classificação dos seres vivos, isso aqui é que nós temos como principal e primordial para o início dos estudos dos invertebrados. É a classificação dele quanto às suas características principais. Então, quando a gente fala de reino animal, nós estamos falando de organismos heterotróficos, diploides, multicelulares que normalmente se desenvolvem a partir de uma blástula, ou seja, eles vão ter um corpo organizado em folhetos germinativos, vão ter a presença de tecidos, órgãos e sistemas, com exceção das esponjas. Os membros da maioria dos filos ocupam águas rasas, e de todos os organismos, somente os animais obtiveram sucesso ao conquistar o ambiente aéreo. Especialmente os invertebrados, o termo, né, invertebrado diz que são seres que têm ausência de vértebra. Os animais remanescentes que não possuem a coluna vertebral são genericamente denominados invertebrados. Nós vamos perceber que ao longo da história evolutiva, alguns grupos, né, vão ter uma estrutura de sustentação. Porém, são invertebrados, pois são desprovidos, né, de uma coluna vertebral, de uma estrutura esquelética óssea. Os principais filos de invertebrados do reino Metazoa são poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Esses 8 filos são aqueles que nós estudamos a nível de ensino médio. Porém, na zoologia dos invertebrados, nós vamos acrescentar o filo Quitenófora, o filo Nemértea, que serão estudados além desses aqui, ok?
Os principais critérios de classificação do reino animal são o tipo de simetria, folheto embrionário, celoma, abertura do blastóporo e a metamerização. Como vocês podem observar aqui nesse cladograma, esses aspectos eles foram aparecendo numa ordem ou numa escala evolutiva. Então, a gente tem aqui como primeiro filo, o filo porífera, representado pelas esponjas, que são seres que são desprovidos de uma série, né, de estruturas organizacionais, dentre elas tecidos, órgãos e sistemas. Depois a gente vai ter o surgimento dos folhetos embrionários, e aqui ó, a gente tem como os quinidários como grupo de animais diblásticos. Todos os demais são animais triblásticos, ou seja, eles já podem ser classificados quanto ao celoma, porque o celoma, a presença do celoma, está diretamente relacionada com a presença dos 3 folhetos germinativos. O celoma é uma estrutura que vai abrigar os órgãos internos. Então, concomitante ao celoma, nós temos aí o desenvolvimento, né, de órgãos e sistemas mais elaborados. Os seres triblásticos, eles também são classificados quanto à abertura do blastóporo, que isso acontece durante a fase embrionária, né, quando na fase de blástula, essa abertura do blastóporo, ela poderá originar a boca ou o ânus do animal. Os animais que dão origem primeiramente à boca, eles são chamados de protostômios, enquanto aqueles que formam primeiramente o ânus são chamados de deuterostômios. Então, nós temos como animais protostômios de platelmintos até os artrópodes. E o único invertebrado que é deuterostômio são os equinodermos, que eles são deuterostômios juntamente com o filo cordado, que compreende os animais vertebrados. E o último critério de classificação é a presença da metamerização, ou seja, o corpo dividido em segmentos. A metamerização foi uma novidade que surgiu a partir dos anelídeos e ela evoluiu, ela se expandiu aqui nos artrópodes, onde esses metâmeros, ou seja, esses anéis, eles se fundem e formam estruturas mais complexas, como, por exemplo, metâmeros que se fundem formando a divisão do corpo desses animais em cabeça, tórax e abdômen. Então, vamos falar aqui separadamente, né, de cada uma dessas características. Em relação à simetria, os animais, eles vão ser classificados como assimétricos, ou seja, animais que não apresentam plano de divisão do corpo. Simetria bilateral, a maioria dos animais apresentam essa simetria. Bilateral quer dizer o quê? A divisão em 2 partes iguais. E a simetria radial ou pentarradial, né, que nós temos aqui quinidários e equinodermos, é o plano de divisão do corpo em 5 eixos. Em relação aos folhetos embrionários, como eu já falei para vocês, né, é a organização celular formando folhetos germinativos. Os animais que formam folhetos embrionários, eles vão ser divididos em diblásticos ou triblásticos. Animais diblásticos são aqueles que vão formar apenas 2 folhetos germinativos, a ectoderme na região externa e a endoderme na região interna. A ectoderme, ela geralmente vai dar origem à estrutura externa do corpo, né? Como, por exemplo, a pele, a estrutura de revestimento, pelos e unhas e o revestimento interno dos órgãos. Já a endoderme está mais relacionada com a estrutura digestiva. Vai formar músculos lisos e estriados, fígado e pâncreas, a córnea, o cristalino e a retina. E a mesoderme, que só aparece nos animais triblásticos,
vai formar ossos e cartilagem, as gônadas sexuais e as membranas serosas do coração, pulmão e do pericárdio. Então, os animais diblásticos são que apresentam 2 folhetos germinativos. Nós temos aí como animal diblástico os quinidários e todos os demais animais são triblásticos. A próxima estrutura é o celoma. O celoma é um critério de classificação utilizado apenas para animais triblásticos. Então, essa classificação quanto ao celoma só vai ser realizada a partir dos platelmintos. Quinidários e esponjas não apresentam classificação quanto ao celoma, pois não são animais triblásticos. Aí nós temos aqui, quanto ao celoma, eles podem ser acelomados, pseudocelomados ou celomados. E o último critério de classificação é em relação ao blastóporo, como eu já expliquei para vocês, protostômios formam a boca, deuterostômios formam o ânus. São protostômios platelmintos, nematelmintos, anelídeos e moluscos, deuterostômios, equinodermos e cordados. Em relação à metamerização, é a organização do corpo em segmentos. Nós temos aqui, em relação à metamerização, os anelídeos, como vocês podem ver nessa imagem, o corpo todo dividido em anéis, em segmentos. E aqui nos insetos vai haver uma fusão dos metâmeros. Na larva, eles ainda aparecem divididos em segmentos, mas depois esses metâmeros eles se fundem, formando a divisão em cabeça, tórax e abdômen. Resumindo, pessoal, nós tivemos aqui um ancestral comum, que dividiu o reino animal em 2 partes, os parazoários e os eumetazoários. Os parazoários são os poríferos, que são animais desprovidos de tecidos, e os eumetazoários, eles têm um plano de divisão em animais diblásticos, que são os quinidários, e triblásticos, com 3 folhetos germinativos. Esses animais triblásticos, eles podem ser protostômios, em relação à abertura ao blastóporo, ou deuterostômios. O único invertebrado deuterostômio é equinodermo. Todos os demais triblásticos são protostômios. Em relação ao celoma, nós temos acelomados os platelmintos, pseudocelomados os nematelmintos e todos os demais são celomados. Nos anelídeos, nós temos o corpo dividido em metâmeros, ou seja, corpo dividido em segmentos. E esses metâmeros se fundem, formando estruturas mais organizadas nos artrópodes. E assim, pessoal, nós temos a completa, formação aqui da chave do cladograma dos animais. Agora é com vocês. Como sugestão de fixação, elabore uma tabela com os principais filos de animais invertebrados a serem estudados ao longo desta disciplina. Então, vocês vão pegar esses animais, esses filos presentes nesse cladograma e vão fazer a classificação de cada uma delas em relação à simetria, folheto embrionário, celoma, abertura do blastóporo e metamerização. E não esqueça de colocar um exemplo de cada invertebrado dos filos, ok? Aqui segue a sugestão de um livro, para aprofundamento dos seus conhecimentos. Boa sorte e até a próxima aula.